Bom dia, pessoal. Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre infecção hospitalar, né, e como é que a gente pode fazer, né, no dia a dia da nossa profissão para controlar, né, e ajudar a controlar essa infecção hospitalar no nosso setor, né, para a gente evitar a propagação de doenças de um paciente para o outro, né. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje, tá? Então, primeira coisa, o que é uma infecção? Né? Toda vez que a gente fala de infecção, a gente tem que pensar que um agente infeccioso está invadindo o nosso corpo, tá? Então, quer dizer, precisa da existência de um micro-organismo invadindo o nosso corpo para causar uma infecção. Toda infecção tem a presença de um micro-organismo causando alguma doença, tá? Então, normalmente, o nosso organismo ele vai apresentar formas de evitar a progressão dessa infecção, né? Que é o sistema de defesa. Ele vai começar a produzir células de defesa para combater aquele vírus, aquela bactéria, aquele protozoário, ou seja, aquele micro-organismo que está tentando invadir nosso corpo. Mas nem sempre essa defesa consegue barrar o problema, né? Então, às vezes, a pessoa está muito debilitada, ou está com um sistema imunológico muito fraco, muito sensível, e aí o sistema imunológico da pessoa não consegue combater aquele agente infeccioso, né? Então, nesse caso, essa infecção ela pode gerar danos à saúde, né? Então, nesse caso, a gente tem o que a gente chama de doença infecciosa, né? Que é uma doença provocada pela ação desse micro-organismo no nosso corpo, tá? E essas infecções elas sempre vão ser causadas por um agente infeccioso, né? Que são justamente os micro-organismos que vão ser responsáveis por provocar aquela infecção no corpo da pessoa, né? Então tem vários tipos de agentes infecciosos, né? Então nós temos aqui, por exemplo, vírus, né? Tem várias doenças causadas por vírus, né? Agora o coronavírus aí tá na moda, né? Todo mundo falando dele, ele é um vírus, né, que causa uma infecção. Bactérias, né, temos vários tipos de bactérias que causam infecção. Fungos, protozoários, né, os vermes parasíticos também, tá? Os parasitas intestinais, eles também, né, o local mais comum da gente encontrar é nos intestinos, mas eles também podem se alojar em outras partes do corpo. Coração, pulmão, cérebro e provocar, né, como é um ser, né, um ser vivo, ele também causa uma infecção, né? E também nós temos os ectoparasitas, que são aqueles que se alimentam, né, de sangue, pulgas, piolhos, carrapatos, né, entre outros, tá? Então, também são agentes infecciosos, tá? Então, nós temos vários tipos, né? E aí a gente pode classificar a infecção, né? A infecção ela pode ser uma infecção comunitária, né? Que é aquela que a gente, né, já é constatado no paciente, né? Quando ele é admitido no hospital. Então, quer dizer, quando ele chega no hospital, ele já chega com aquela infecção, com aquela doença, né? Então a gente chama de uma infecção comunitária, quer dizer, ele não adquiriu essa infecção dentro do ambiente hospitalar, ele contraiu essa infecção fora do hospital, né? Ele contraiu na vida comunitária que ele tem. Então, a gente chama essa infecção de uma infecção comunitária, quer dizer, foi uma infecção adquirida fora do hospital, né? Então, ela não tem nada a ver, né, com alguma internação que ele tenha tido recentemente, né? É uma doença que ele pegou na comunidade que ele vive. Então, por isso que a gente chama de infecção comunitária, né? A gente também pode chamar de infecção comunitária, além dessa forma, né, de contaminação, que é quando você pega, né, no local que você vive, ou de um parente, de um amigo, né, ou de repente vai num supermercado, pega em alguma coisa que está contaminada e se contamina, né? A gente também pode chamar, né, de infecção comunitária aquelas infecções que foram ou constatadas, né, ou estão em incubação, né? Quer dizer, às vezes a pessoa não tem um sintoma quando ela chega no hospital daquela infecção. Mas quando o médico faz, por exemplo, um exame de sangue, ele constata que a pessoa tem uma infecção. Então, nesse caso, também é considerado uma infecção, né, comunitária, que a pessoa adquiriu fora do hospital,
tá? Desde que essa infecção não esteja relacionada com nenhuma internação anterior. Quer dizer, se o paciente não tiver ficado internado, né, antes dessa doença e tiver contraído essa doença no hospital, então isso também é um tipo de infecção comunitária. Né? Um outro tipo, quando ela está associada a complicações ou a extensão da infecção já presente na admissão, né? Exceto se houver troca de micro-organismos. Então, o que isso significa? A pessoa chegou com uma determinada doença, essa infecção já está presente quando ela chega no hospital, né? E não houve troca de micro-organismos, quer dizer, ela não adquiriu, né, essa doença em algum local do hospital, ela não houve troca de micro-organismos. Então, nesse caso, né, a gente também chama de uma infecção comunitária. Outro tipo de infecção comunitária que a gente tem, né, quando ela acontece em recém-nascido e essa infecção é adquirida via transplacentária, né, quer dizer, a mãe passa essa infecção para o bebê, né, então o bebê já nasce com uma infecção, mas se essa infecção foi transmitida pela mãe, tá? Então, nesse caso também é uma infecção comunitária, quer dizer, ele não pegou essa infecção dentro do hospital, ele nasceu no hospital já com a infecção que ele contraiu da mãe, tá? E nós também temos as infecções em recém-nascidos associadas com bolsa rota superior a 24 horas, quer dizer, quando a bolsa, né, amniótica se rompe, né, então se ultrapassa 24 horas, né, a mulher fica em trabalho de parto ali por 24 horas, às vezes acontece, né, que devido a esse rompimento da bolsa amniótica, o bebê também pode contrair alguma infecção que a mãe já tem. Então também nesse caso, como ele contraiu da mãe, também é uma infecção comunitária, ele não adquiriu isso dentro do hospital, né? Então a gente também chama de infecção comunitária. Então, para resumir, o que é uma infecção comunitária? É aquela infecção que o paciente pega fora do hospital, não tem nada a ver com o ambiente hospitalar. É uma infecção que o paciente ou pega, né, totalmente fora do hospital, ou no caso de recém-nascido, ele pega da própria mãe, né, durante o nascimento, né, ou no momento do nascimento ele pode pegar esse tipo de infecção também. Então não tem nada a ver com uma infecção que foi adquirida dentro do hospital, tá, por micro-organismos existentes dentro do hospital. Então isso que é uma infecção comunitária. A infecção hospitalar, essa sim é aquela infecção, né, que o paciente adquire após a internação, né? Então, existem muitos casos, às vezes a pessoa entra, vamos supor, para fazer uma cirurgia, né, e a pessoa tem que ficar alguns dias internada e ela acaba pegando uma doença, né, uma pneumonia, por exemplo, né, dentro do hospital. Essa doença ela pegou por quê? Porque ela já estava com a imunidade baixa por conta do processo cirúrgico que ela passou e esse micro-organismo chegou de alguma forma nesse paciente. Ele pode ter sido levado pela própria equipe de enfermagem, pode ter sido levado pelo técnico de radiologia que foi lá fazer o raio-x e não higienizou corretamente os equipamentos, pode ter sido levado na própria bandeja de alimentos, né, que a cozinha traz lá, né, as refeições do paciente, pode ter se contaminado tocando as superfícies do quarto que não foi higienizada corretamente, né? Então tem várias formas que esse paciente pode contrair essa doença e geralmente quem leva essas infecções para o paciente que já está internado é a própria equipe do hospital. Então por isso que é de extrema importância, né, que todos os setores cuidem, né, da higienização dos equipamentos, da higiene pessoal do próprio profissional, para que esse tipo de infecção não aconteça, né, que é aquela infecção que o paciente pega dentro do hospital. Tem muito paciente que às vezes, por exemplo, vai lá fazer uma cirurgia, aí ele tem alta, né, com 24, 48 horas, e assim que ele sai do hospital, né, ele começa a manifestar sintoma de infecção, né? Quer dizer, ele pegou a doença dentro do hospital, mas como ele teve uma alta muito rápida, a doença e o micro-organismo ele tem um período de incubação que às vezes é superior a 48 horas, então às vezes acontece dele começar a manifestar os sintomas depois que ele tem a alta, né? Mas se conseguir relacionar essa infecção,
né, com a internação dele, também a gente diz que é um tipo de infecção hospitalar. Ele contraiu essa doença dentro do hospital, teve alta, mas por conta, né, do período de incubação desse micro-organismo, que às vezes é superior a 48 horas, não deu tempo do sintoma se manifestar dentro do hospital, mas ele pegou a doença dentro do hospital, tá? Então, a gente que trabalha com a área da saúde, né, que vai trabalhar com a área da saúde, a gente tem que ter um cuidado muito grande para, né, evitar ao máximo contaminar o paciente com bactérias, né, que estão ali, né, que são próprias do ambiente hospitalar, onde a gente cuida, onde a gente trata, onde a gente faz exames de vários tipos de doentes, com vários tipos de doenças diferentes, tá? Existe uma portaria, né, do Ministério da Saúde, né, que é a portaria 2616 de 98, né? Essa portaria ela trata, né, justamente dessa parte da infecção hospitalar, né? São vários artigos, várias normas de como é que um hospital tem que proceder para tratar uma infecção hospitalar, para evitar que o paciente se contamine, né? Então, nessa portaria existe, né, várias regras, né, que as clínicas, os serviços de saúde, né, eles têm que seguir justamente para evitar a infecção hospitalar, né? Então, de acordo com essa portaria, quando se desconhecer o período de incubação do micro-organismo e não houver evidência clínica ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convenciona-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que apresentar a partir de 72 horas após a admissão. O que isso quer dizer? Que nessa portaria fica determinado o seguinte: se o paciente foi internado, fez exame de sangue, fez tudo, não tinha nenhum sintoma de uma infecção, ele fez os exames de laboratório, né, o médico examinou ele, não foi diagnosticado nem detectado nenhuma infecção nesse paciente. E se após 72 horas que ele foi admitido no hospital, ele começar a manifestar a presença de uma infecção, né, essa portaria diz que essa infecção é uma infecção hospitalar, quer dizer, ele adquiriu essa doença ali dentro do hospital. Ele não estava com essa doença, né? Então, às vezes o paciente procura um hospital não por conta de uma doença infecciosa. Às vezes o paciente tem um problema cardíaco, às vezes o paciente tem um AVC, às vezes o paciente sofreu uma fratura e acaba precisando ficar internado. E aí depois de 72 horas ele começa a manifestar a presença de uma infecção, né? Uma pneumonia ou alguma outra doença, né? Então, segundo essa portaria, se foi feito todo um diagnóstico clínico inicial e não foi detectada nenhuma infecção quando esse paciente foi internado, se após 72 horas ele começar a manifestar qualquer sintoma de infecção, essa infecção é uma infecção hospitalar. E existem dentro dos hospitais comissões que são formadas, criadas, próprias para cuidar, né, e para evitar que aconteça uma infecção hospitalar. As equipes, geralmente, elas recebem treinamento, né? Estão sempre recebendo treinamento justamente para proteger o paciente de contrair uma doença dentro do hospital, tá? Então, aqui, ó, a infecção hospitalar, ela vai estar sempre relacionada com a internação do paciente, né? Ou com procedimentos hospitalares, é o que eu falei. Às vezes o paciente vai lá só para fazer uma cirurgia, né? Ele não tem infecção nenhuma, ele vai lá porque tem um processo cirúrgico agendado, ele faz a cirurgia e logo em seguida pega uma infecção dentro do hospital, né? Então isso é uma infecção hospitalar. Então essa infecção ela é adquirida após a admissão do paciente, né? E manifesta-se ou durante o período que ele está internado ou depois da alta. Às vezes, como eu falei, o período de incubação do micro-organismo às vezes é mais longo. Então, às vezes a pessoa faz uma cirurgia, fica internada 24, 48 horas no máximo, vai para casa e quando ela chega em casa, ou no mesmo dia mais tarde, ou no dia seguinte, ela começa a manifestar os sintomas de uma infecção, né? Mesmo ela tendo altas, ela já tinha contraído esse micro-organismo dentro do hospital, só que ele demorou um pouco para se manifestar por conta do próprio período de incubação da doença, tá? Segundo a legislação, uma infecção hospitalar, né, ela é considerada uma infecção hospitalar se quando o paciente foi admitido,
né, eu não tinha nenhuma evidência clínica ou laboratorial de que esse paciente estava contaminado com algum micro-organismo. E se após 72 horas da admissão dele, ele começar a manifestar sintomas de uma infecção, né, a legislação diz que essa infecção ela é classificada como uma infecção hospitalar, que ele adquiriu ali dentro do próprio hospital, tá? Qualquer pessoa está suscetível a contrair uma infecção dentro do hospital, gente. Até a gente que trabalha na área da saúde, tá? Se a gente não se proteger adequadamente, se a gente não se cuidar, se de repente a gente tiver um período de uma imunidade mais baixa e a gente for relapso com os cuidados de higiene dentro do hospital, a gente também pode pegar uma infecção ali. Pode pegar uma doença, pode pegar uma bactéria mais resistente de difícil tratamento, né? Então, a gente também tem que se cuidar, né? Mas as pessoas que estão internadas, né, ou que precisa fazer algum procedimento, ela está sujeita a contrair uma infecção hospitalar. Às vezes ela vai lá para fazer um procedimento super simples e sai com uma outra doença, né, mais séria, com uma infecção séria. E tem muito paciente que vai fazer uma cirurgia e acaba morrendo de infecção hospitalar. Que ele pega uma infecção, uma bactéria super resistente, né, uma doença mais resistente, e a pessoa acaba às vezes morrendo não da doença que levou ele à internação, mas ela acaba vindo a óbito por conta da doença que ela adquiriu dentro do hospital. Então, por isso que é tão rigoroso o controle de infecção hospitalar, tá? Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado, né? Porque as pessoas que estão ali geralmente são pessoas frágeis, né? Que estão com a saúde debilitada. E tem alguns grupos de pessoas que têm mais risco, porque o sistema imunológico é mais sensível, né? Então elas são mais suscetíveis a contrair esse tipo de infecção, né? Então quem tem o sistema imunológico mais suscetível a contrair esse tipo de infecção? Recém-nascido, porque o recém-nascido ele ainda não está com o sistema imunológico totalmente formado. Esse sistema imunológico ele demora anos para ele amadurecer. Então a criança que acabou de nascer, né, se ela pega uma infecção, dependendo do tipo de infecção, ela está muito mais suscetível, né, a desenvolver uma forma grave da doença do que uma pessoa, né, adulta, porque o sistema imunológico dela ainda não tem todos os anticorpos que um adulto já tem, né? Pessoas idosas, que geralmente elas são mais frágeis, porque já tem, né, um processo de envelhecimento que é natural, e o sistema imunológico já realmente é mais frágil no idoso. Então as pessoas idosas elas são mais frágeis e a gente tem que ter um cuidado redobrado para não levar nenhum tipo de infecção para pacientes idosos que estão internados. Pessoas que têm diabetes, né, também tem uma fragilidade maior, né? Se a pessoa pega uma infecção, o organismo dela tem mais dificuldade em combater essa infecção. Pessoas com câncer, porque geralmente estão fazendo tratamentos que já provocam uma imunodepressão, né? O sistema imune da pessoa já fica deprimido, né, já fica mais enfraquecido, então a chance dessa pessoa desenvolver uma forma grave de infecção, se ela contrair uma infecção dentro do hospital, é muito maior, né, a chance de complicação é muito maior. Em pacientes transplantados também, né, então pacientes transplantados eles têm uma sensibilidade no sistema imunológico muito maior, né, então se um paciente transplantado pega uma infecção dentro do hospital, né, é muito complicado o tratamento de uma pessoa, né, nessas condições. Então a gente também tem que tomar um cuidado muito grande, um cuidado redobrado, tá? Então como é que a gente pode prevenir a infecção hospitalar? Como é que a gente pode reduzir a chance de passar uma infecção de um paciente para o outro, né? Então a prevenção é a melhor maneira da gente reduzir esses casos de infecção hospitalar, né? Então como é que a gente previne isso? Então geralmente essas medidas de prevenção elas estão relacionadas, né, com a própria conduta dos profissionais de saúde, né? Então a própria conduta tanto dos profissionais de saúde quanto do próprio hospital, né, e também do controle de visitantes, né, para ver se os visitantes estão fazendo os procedimentos corretos, né, isso tudo, esse controle todo acaba reduzindo a chance, né, de levar uma doença, uma infecção para o paciente que está internado, tá? Então, hospitais e ambulatórios, eles possuem regras de higiene e de procedimentos, e o objetivo dessas regras é a prevenção,
né, do contágio do ambiente por bactérias e vírus que podem causar infecções, né? Então, por isso que esse controle é tão rigoroso, tá? Então, dependendo do local que a gente vai dentro do hospital, né, se é uma UTI, se é um centro cirúrgico, se é uma recepção, se é um consultório médico, se é um ambulatório, cada local desse, né, tem uma conduta de higiene adequada para aquele local. Por quê? Porque dependendo do local, o risco de contaminação ou o risco para o paciente é maior, né? Então a gente sempre tem que estar pensando, né, em não colocar em risco a segurança do paciente. A segurança do paciente sempre em primeiro lugar, porque o paciente ele está ali no hospital para ele ser curado, para ele ser tratado e para ele ser curado, não para ele sair dali com uma outra doença, né? Ou não para ele ficar mais tempo ali, né? E acabar pegando uma outra doença. Então, é responsabilidade tanto do hospital quanto dos profissionais de saúde, né? Preservar ao máximo a segurança do paciente enquanto ele estiver ali sob os cuidados daquela clínica, daquele hospital, tá? Então, os profissionais que prestam assistência à saúde, né, qualquer profissional que trabalhe na área da saúde, isso nos inclui enquanto profissionais de saúde, né, tem que ter alguns cuidados pessoais. Então, o técnico em radiologia, a enfermagem, o médico, todo mundo que trabalha dentro do hospital tem que ter, né, cuidados pessoais. Primeira coisa, né, sempre usar o jaleco fechado. O jaleco não é para estar aberto. O jaleco é uma barreira de proteção, né? Então ele vai proteger tanto o profissional de contaminação, quanto vai proteger também, né, o paciente da gente levar uma contaminação para ele, né? Então a gente sempre usa o jaleco, e o jaleco ele é para ser usado apenas no ambiente de trabalho, né? É para ser usado lá, se for no nosso caso da radiologia, ele é para ser usado somente no setor de radiologia, né? Dentro da sala de radiologia, quando eu vou fazer um raio-x no leito, quando eu vou fazer um raio-x no CTI, né? Então ele é sempre para ser usado enquanto eu estiver exercendo as minhas funções profissionais. Se eu parar para fazer um lanche, eu tenho que tirar o jaleco, tá? Se eu for ao banheiro, eu tiro o jaleco, porque é um local de contaminação, né? Se eu for almoçar, se eu for jantar, sempre deixo o jaleco no setor ou em algum local apropriado. Nunca vá para o refeitório com jaleco, né, gente? Por quê? Primeiro, porque você vai estar levando contaminação para o refeitório, né? O jaleco é um instrumento de trabalho que você usa em locais que tem contaminação. Você vai sair com aquilo sujo ali de contaminação de bactéria e tudo, vai almoçar, comer com aquilo, né? E aí no ambiente lá do refeitório, né, também você pode trazer uma contaminação lá do refeitório, preso ali no seu jaleco, um micro-organismo que vai ficar aderido ao seu jaleco, e depois quando você for tocar num paciente, você vai estar levando a contaminação para ele, né? Então é uma faca de dois gumes. Então o jaleco ele é exclusivamente para ser usado durante o exercício profissional, né? Eu não uso o jaleco fora do ambiente de trabalho, né? Então, se eu parar para fazer refeição, eu tenho que retirar o jaleco. Nunca utilizar o jaleco de outras instituições. O que isso significa? Se eu trabalho em 2 plantões, eu tenho que ter 2 jalecos, um para cada serviço. Eu não posso sair de um serviço e usar o mesmo jaleco no outro trabalho, né? Por quê? Eu estou levando contaminação de um hospital para o outro, né? Então o jaleco que eu uso num serviço, né, ele tem que ser para aquele serviço. Terminei aquele serviço, eu tiro o jaleco, coloco dentro de um saco plástico, e se eu for sair dali direto para um outro trabalho, eu tenho que ter um jaleco limpo comigo, para quando eu chegar lá no outro trabalho eu usar aquele jaleco limpo. Nunca posso usar o mesmo jaleco em hospitais diferentes, sem passar por um processo de higienização, tá? Isso é super importante. Outro detalhe, nunca sentar no leito do paciente, gente, nunca, tá? A gente não sabe quais são as doenças que a gente pode contrair quando a gente faz isso, e a gente também pode estar levando a contaminação do leito daquele paciente para um outro paciente. Então a gente, quando vai ali, a gente vai tocar, né, no paciente o estritamente necessário para fazer o procedimento que a gente foi ali realizar, tá?
Cabelo sempre preso. As meninas que têm cabelo comprido. Gente, não se anda com cabelo solto dentro de hospital. Cabelo é fonte de contaminação, né? Por quê? Você vai ficar ali, vai ficar arrastando o cabelo no jaleco contaminado, vai ficar passando. Tem gente que tem cabelo comprido, toda hora pega na superfície do hospital, passa a mão no cabelo. O que você está fazendo? Está pondo com bactérias, vírus, tudo que é doença no teu cabelo. E outra, cada vez que você passa a mão no cabelo e põe a mão no paciente, põe a mão em outro lugar, você também tá levando contaminação, né? Então, quem tem cabelo comprido tem que estar com o cabelo preso sempre dentro do hospital. A gente não trabalha de cabelo solto, tá? Ah, mas fulano de tal trabalha... Gente, a gente que quer ser profissional sério, né? A gente não vai na ondinha dos outros, né? Porque o outro tá fazendo merda que você vai fazer também, né? Então a gente sabe que é certo, a gente sabe por que o cabelo tem que estar preso, então o cabelo precisa estar preso, tá? É uma proteção para você e para o paciente que você vai estar tratando, tá? Que você vai estar trabalhando, né? Se você tem cabelo curto, não precisa fazer nada com o cabelo já é curto, ele não vai ficar se arrastando por aí, né? Para você estar tirando, para você estar contaminando. Agora, se for aquele cabelo curto, que tem aquela franjinha, que toda hora que você tem que estar passando a mão, eu já recomendo que você faça alguma coisa para evitar isso. Bota uma touca, alguma coisa, tá? O ideal é que você não tenha que ficar pondo a mão no cabelo durante o trabalho, tá? Joias e bijuteria, gente, não se usa. Ninguém tá indo fazer desfile de moda dentro de hospital. Não se usa brinco, não se usa colar, pulseira, anel, nada disso dentro de hospital. Tá? Dentro de hospital a gente não usa nenhum tipo de joia. A gente tira tudo e guarda, né? Por quê? Porque isso são coisas, objetos que levam contaminação para dentro do hospital, tá? Então a gente não deve usar nada disso dentro de hospital, tá? Outra coisa, unhas. As unhas têm que estar aparadas, né? Curtas, tá? Unhas curtas. Quem quer trabalhar com saúde não pode ter aquelas unhas gigantes, né? Principalmente as meninas, aquelas unhas grandes, porque unha, né? Por mais que você tenha cuidado, embaixo da unha, quem tem unha comprida sempre vai ter contaminação. Ah, mas eu lavo a mão e eu limpo. Gente, não adianta. Quem tem unha grande, a unha é suja embaixo, tá? Ah, mas eu tenho... Não adianta. O local mais sujo da mão de qualquer pessoa é embaixo da unha. É o local que retém sujeira, retém bactérias, retém tudo de porcaria que você imaginar tá embaixo da unha. Por mais que você diga que a sua unha tá limpa, ela não está. Qualquer pessoa, né, que tem a unha comprida, embaixo da unha é o local mais sujo que tem, tá? Então, quem trabalha com hospital, quem vai cuidar de paciente, precisa manter as unhas curtas e limpas, né? De preferência, nada de usar aqueles esmaltes escandalosos, né? De cores escandalosas. Quer passa uma base, uma coisa mais clarinha, tá? Então a gente deve evitar também essas coisas. Quem trabalha em hospital, né, tem que ter esses cuidados. Outra coisa, nunca fazer refeições fora dos refeitórios, tá? Tem locais próprios para isso, né? Tem hospitais, clínicas que tem a sala própria para tomar o cafezinho, para fazer um pequeno lanche, né? E você não pode estar circulando com comida dentro de hospital, né? Também para evitar contaminação. Porque se você fica circulando com comida, cai um farelinho de biscoito ali no canto, cai não sei o que, isso tudo é fonte de contaminação, tá? Então a gente não deve fazer isso. Tem locais apropriados para fazer as refeições, tá? Sapato sempre fechado, sempre fechado. O profissional da saúde não anda com sapato aberto, tá? Outra coisa, né? Se você de repente começar a sentir resfriado, gastroenterite, né, feridas abertas que tem difícil cicatrização, tudo isso é importante que a gente informe, né, ao nosso superior, tá? Porque isso pode ser, né, uma fonte de contaminação para os pacientes. Eu posso contaminar o paciente com a minha doença. Eu tô com uma diarreia lascada. Cara, isso pode ser uma coisa bacteriana, né, uma infecção bacteriana. E se você for ao banheiro, não fizer a higiene correta das mãos, depois você for ali pegar
numa placa, pegar uma coisa e lá fazer o exame do paciente, você pode contaminar o paciente com aquela doença e acabar matando o paciente por conta disso. Então tem hospitais que, né, a gente precisa realmente tomar esses cuidados. A gente fala com o superior, olha, tô assim, assim, assado, né, e aí ele vai, né, às vezes acaba, né, falando, olha, você vai para o médico, né, procura médico, vai pegar um atestado médico para tratar essa doença primeiro, depois que você tiver curado, você volta a trabalhar. Nunca se deve passear, né, pelo hospital, transitar pelo hospital com alimentos, tá, gente? Tem locais apropriados para isso, né, como eu já disse. O hospital, né, tem várias áreas, né, que tem riscos diferentes de contaminação. Então, dependendo do local do hospital, o risco de infecção de transmissão de infecção é maior ou menor, tá? Então, tem locais que a chance de contrair uma infecção ou transmitir é maior que outros. Então, cada área de saúde ela é identificada, né, ou como uma área crítica, ou uma semicrítica ou não crítica. Então, quais são as áreas críticas? Quer dizer, aquelas áreas, né, onde a chance da gente contaminar o paciente ou o paciente pegar uma infecção hospitalar é maior, né? São áreas que existe um maior risco de transmissão, que a gente chama de área crítica. Então, o risco de transmissão de micro-organismo ela é muito maior, por serem locais onde se realizam procedimentos de risco e onde só se poderão encontrar pacientes com seu sistema imunológico deprimido. Por exemplo, sala de cirurgia, né? Então, a sala de cirurgia é uma área crítica. Então, o paciente, a chance ali de se transmitir um micro-organismo é maior e de se contaminar também é maior, né? Porque ali tem, né, locais com sangue, né, com secreções, né, fezes, urina, né? São áreas que realizam procedimentos que podem, né, transmitir alguma doença ou a gente transmitir uma doença para o paciente, né? Salas de higiene oral, né, onde vai fazer alguma manipulação oral no paciente, onde vai fazer, né, uma broncoscopia, por exemplo, né, que é um exame dos brônquios, que precisa, né, colocar um tubo no paciente para fazer o exame, tudo, né, onde qualquer coisa que você tenha alguma manipulação oral, né, a chance também de se contaminar é maior. Sala que faz tratamento de feridas, né, também tem uma chance maior, porque geralmente as feridas elas estão contaminadas por alguma bactéria, então a chance ali, né, também de um paciente passar uma contaminação para o outro, se não tiver os devidos cuidados de higiene, também é maior, né? Laboratório também, né? Por que em laboratório? Porque em laboratório você está mexendo com sangue, com fezes, com urina de vários pacientes, então ali naquele local, né, se o profissional não toma os devidos cuidados, ele pode se contaminar com esses materiais, tá? As áreas semicríticas são aquelas áreas que oferecem menor risco de contaminação, porque nelas se realizam procedimentos de risco reduzidos, né? Por exemplo, na farmácia, né, que é onde há manipulação de medicamentos, né, em ambulatórios, que geralmente é onde se recebe os pacientes, o paciente fica aguardando para ser atendido pelo médico, né, em salas de vacinação, salas de saúde infantil, né, onde tem atendimento infantil, pediátrico, consultórios médicos, né, e o serviço de radiologia, tá? Também é considerado uma área semicrítica. Tem risco de contaminação, mas o risco é reduzido, né? E as áreas não críticas, que são aquelas que teoricamente não apresentam risco de contaminação. Por exemplo, no serviço administrativo, né, onde tem a parte administrativa do hospital, né, em salas de reunião, corredores, refeitórios e copas, sala de espera. Então, nesses locais são áreas que dificilmente vai ter algum risco de contaminação, tá? No caso da sala de raio-x, tá? Tem a limpeza, que é a limpeza rotineira do hospital, né? Que é aquela que vai o pessoal da limpeza, vai lá, faz a limpeza diária da sala, né?
limpa tudo, higieniza a sala toda para começar o dia de trabalho, né? Então tem a limpeza que é a responsabilidade da equipe de limpeza, que é a limpeza diária da sala, né? E tem aquela limpeza que é a responsabilidade do técnico em radiologia, que é a nossa responsabilidade, tá? A minha responsabilidade não é só estar ali fazendo o exame do paciente, não, tá, gente? Eu tenho que cuidar do equipamento e eu tenho que cuidar para que um paciente não transmita uma doença para o outro através do meu equipamento contaminado, tá? Então, o técnico em radiologia, além de fazer o exame, ele tem sim que se preocupar, né, se o equipamento que ele está usando está contaminando outros pacientes. Então, eu tenho que fazer uma higiene adequada do meu equipamento. Então, após a saída de um paciente, né, que vise a redução da contaminação do ambiente, bem como a preparação da sala de exames para o paciente seguinte. Essa limpeza deve ser efetuada utilizando luva descartável. Então, por exemplo, recebi um paciente, né, para fazer um raio-x de seios da face. O paciente tossiu, espirrou no buque mural, né, coriza no buque mural, tudo isso. Vou fazer o exame dele, né, quando ele sair da sala, o que eu vou ter que fazer? Vou pegar outro paciente e tacar lá com o rosto colado na placa sem fazer uma limpeza? Não, gente, eu tenho que limpar. Toda vez que o paciente tiver contato direto com a mesa, com a placa e que tem algum risco de contaminação, eu preciso fazer a higienização. Então eu vou lá, calço a luva, passo o produto de higiene, de limpeza. O que é? Geralmente álcool 70%, né? E tem serviços que oferecem outros produtos que são de desinfecção hospitalar, né? São desinfetantes próprios para o ambiente hospitalar, né? Geralmente isso a gente encontra em hospital particular. Hospital público geralmente se encontra álcool 70, né? Às vezes nem isso, às vezes a gente tem que levar, né? Mas o básico é o álcool 70. Você faz a limpeza, né? Passa lá o álcool 70 no buque mural e tem que fazer a limpeza daquele local para você poder fazer o exame do próximo paciente, tá? Então essa limpeza é nossa responsabilidade, tá? Então limpeza e desinfecção do equipamento, por exemplo, buque mural, né, a mesa, o chassi, é tudo nossa responsabilidade, né? Tudo que tiver contato direto com a pele do paciente tem que ser limpo, tá? Se eu estiver trabalhando em ambiente hospitalar, tudo tem que ser limpo. Você botou o paciente ali com a pele em contato, trocou de paciente, vai lá, passa um papelzinho ali com álcool 70 e pronto, tá? Mas o correto é que seja limpo, tá? Sempre que um paciente que esteja em contato direto com o equipamento, né, se esse equipamento, né, não for descartável, deve-se proceder à limpeza e, se necessário, desinfecção desse material, como é o caso do buque vertical, né, que é o buque mural, da mesa de exames, dos chassis, do suporte da ampola, tá? Essa limpeza de desinfecção deve se realizar da seguinte forma: posso limpar utilizando compressas embebidas em água e sabão e deixar a superfície secar naturalmente, né? Então vou lá, molho, né, uma compressa, né? Geralmente tem à disposição para fazer essa limpeza, né? Passo lá o sabão com a água ali e deixo secar naturalmente. Ou eu posso utilizar, né, álcool 70 também, né? Ou ainda alguma solução antisséptica disponibilizada pelo próprio serviço, tá? Então é importante que tenha, né, uma dessas três opções, tá? Ou sabão com água, ou álcool 70, né, ou alguma solução antisséptica, para eu fazer a limpeza e a desinfecção. Isso é a nossa responsabilidade, tá, gente? Limpeza dos equipamentos plumbíferos de proteção radiológica, avental, protetor de gônada, isso também tem que ser higienizado, tá? Então esses equipamentos eles devem ser limpos mensalmente ou sempre que se encontrarem sujos ou houver hipótese de terem estado em contato com matéria orgânica, sangue, fezes, urina, para que não sofram qualquer dano na sua estrutura, tá? Então, por exemplo, se chegou um paciente com uma gestante, vamos supor assim, chegou uma gestante para você fazer um raio-x com suspeita de Covid, tá?
E no caso da gestante, para você fazer o exame, você tem que fazer o quê? Você vai ter que botar o avental para proteger o feto. Vamos supor que chegou uma gestante lá com suspeita de Covid para fazer um raio-x de punho, porque a gestante caiu, né, e machucou o punho. Mas ela está com suspeita de Covid. Para fazer o raio-x de punho, você vai ter que botar o avental nela. Botou o avental nela, fez o raio-x de punho. E aí, você vai pegar esse avental e vai botar no outro paciente? Não pode. O que a gente tem que fazer? Tem que higienizar o avental, né? Tem que passar uma solução no avental para fazer a higienização dele, né? Então, nessa limpeza mensal, ela acontece, né, como rotina. O ideal é que todo mês, pelo menos uma vez por mês, se faça uma limpeza desses aventais. Agora, se for um caso, né, que você vai usar esse avental de chumbo num paciente que está tem suspeita de uma doença infecto-contagiosa, o correto é que depois que você tira esse avental desse paciente, você faça uma higienização ali, né, com produto sanitizante ali mesmo. Passa um álcool 70, né, ou ver qual que é a rotina para limpeza desse equipamento no hospital, porque tem um hospital particular que tem a rotina, qual o produto que tem que passar, né, para você fazer a limpeza, mas o correto é que se faça uma higienização, tá? Aqui é uma limpeza padrão, tá? Como é que se faz uma limpeza padrão? Essa limpeza que é feita uma vez por mês, né, para você fazer uma higienização do avental. Então, você retira o avental do suporte, né? Ele fica sempre preso na sala no suporte, ele não pode ficar embolado, não pode ficar jogado no canto da sala, ele tem que estar preso no suporte, né? Justamente para que não haja dobras. Eu não posso dobrar o avental de chumbo, porque se eu fizer isso eu vou danificar o chumbo que está ali, né? O revestimento de chumbo, né, com dobra, ele acaba, né, fazendo ali naquela dobra, acaba acontecendo uma ruptura do chumbo e a radiação por aquele local vai ser mais intensa, vai passar com mais facilidade. Então acaba não protegendo tanto mais. Então ele perde a capacidade de proteção se eu ficar dobrando o avental. Então o avental ele tem que estar, né, no suporte próprio para isso. Então eu vou lá, retiro o avental do suporte, né, o protetor de tireoide, e coloco ele sobre uma mesa de apoio. Pode ser até em cima da própria mesa de radiologia lá que eu uso para fazer os exames, tá? Vou friccionar a superfície do avental plumbífero, tanto na parte da frente, quanto na parte interna dele, né? Frente e verso, com um pano limpo e umedecido com solução de detergente neutro. Então, pego um pano e vou passando com detergente, umedecido com detergente, passo nele todo, né? Depois, né, eu vou enxaguar com um pano limpo, umedecido com água para remoção de sujidades e resíduos de detergente neutro. Então, depois que eu fui lá, passei, né, pano molhado com detergente neutro, né, eu pego um outro pano, só umedecido com água, e venho passando para tirar o excesso de detergente, né, e remover algum resíduo, alguma sujeira que eu esteja vendo ali no avental, né? Depois eu vou pegar um pano seco e vou passar novamente para secar tudo aquilo que eu fiz ali, né? Tudo que tiver úmido eu vou secar o avental. Depois eu posso borrifar uma solução de desinfetante, né? Posso borrifar uma solução de desinfetante em cima do avental, né? E vou passando com um pano limpo num único sentido, tá? Não vou esfregar para lá e para cá, não. Então, vou, por exemplo, se eu começar de cima para baixo, eu vou vir sempre de cima para baixo, na mesma direção, né? Vou passando e vou fazendo toda a higienização, né, desse avental com essa solução desinfetante, tanto na frente quanto no verso. E eu vou deixar essa solução agir por 15 minutos, tá? Depois disso, eu vou lá, faço uma desinfecção no suporte, porque não adianta nada se eu limpei todo o avental e vou botar o avental no suporte sem limpar. Tem que ir lá e limpar o suporte também, tá? Depois, lavo as minhas mãos, faço a higienização das mãos, tá? E vou colocar o avental de volta no suporte sem dobrar, tá? Não pode dobrar, vocês já sabem disso. E a mesa que eu usei para fazer toda essa limpeza, eu também vou passar a solução desinfetante para limpar. Essa solução desinfetante pode ser algum desinfetante de uso hospitalar ou pode ser até o próprio álcool 70, tá? Também posso passar o álcool 70, né? E deixar o álcool 70 secar naturalmente, tá? Isso também é responsabilidade nossa. Por quê?
Porque é a gente que sabe que não pode dobrar o avental, a gente que sabe os cuidados que tem que ter com o avental. Então a gente, quando faz o curso, a gente estuda sobre a proteção radiológica, estuda sobre os equipamentos, e o equipamento é nossa responsabilidade. A sala, enquanto a gente está ali no plantão, é nossa responsabilidade. E todos os equipamentos que estão dentro da sala, incluindo o avental de chumbo, é nossa responsabilidade. Então, se der algum problema, algum dano, a responsabilidade é nossa. Tá? Então, esse tipo de limpeza, de higienização, é nossa responsabilidade também. Tá? Limpeza imediata, que é aquela limpeza quando acontece, por exemplo, você chegou um paciente, né, e para fazer um raio-x com uma fratura exposta na perna direita. Aí você botou ele lá na mesa e houve extravasamento de sangue ali para a mesa. É você que vai limpar aquilo? Não, gente. Aí não somos nós que fazemos essa limpeza, né, porque essa limpeza é uma limpeza diferente, tá? Essa limpeza tem que passar por um processo diferente de limpeza. Nesse caso, né, a gente faz o exame do paciente, né, e se correr respingo de matéria orgânica, como por exemplo fezes, urina e sangue, não somos nós que vamos fazer a limpeza, tá? Nesse caso, o que a gente tem que fazer? A gente faz o exame do paciente, terminou o exame, o paciente saiu da sala, você vai solicitar, né, que a equipe de limpeza venha fazer a desinfecção da sala, né? Então você vai fazer a solicitação, né, para que o serviço de limpeza venha e faça toda a limpeza da sala, né? Então eles sabem qual é a técnica que tem que usar para aquele tipo de situação. Eles são treinados para isso. Então eles que têm que limpar a sala porque houve, né, contato de matéria orgânica ali na mesa, por exemplo, tá? Porém, embora esse tipo de desinfecção seja da responsabilidade do serviço de limpeza, o técnico de radiologia deve supervisionar a limpeza, principalmente se for um dos equipamentos. Gente, nunca se deixa uma equipe sozinha na sala fazendo o que eles querem ali, porque eles não têm conhecimento do equipamento que está ali. Eles sabem como é que funciona a limpeza, mas eles não conhecem o equipamento. Então o ideal é que a gente fique de olho para ver se eles não vão danificar o equipamento com produto de limpeza, tá? Então a gente precisa estar ali atento, acompanhando, porque o equipamento é nossa responsabilidade, tá? Então não é largar eles lá sozinhos na sala e tomar um café e deixar eles, o negócio lá. O ideal é que a gente acompanhe, observe, veja se está fazendo corretamente a limpeza ali, se não está danificando o aparelho, o equipamento, tá? Então é importante que a gente fique atento, porque é nossa responsabilidade o equipamento, tá? Vou falar um pouquinho nessa aula, na aula da semana que vem eu vou dar continuidade e falar mais aprofundado sobre esse assunto, tá? Para infecção hospitalar é importantíssimo a gente usar algumas barreiras de proteção, né? Que são os EPIs, os equipamentos de proteção individual, tá? Então, esses EPIs, eles são utilizados como barreira, tanto para evitar que nós nos contaminemos enquanto profissionais, quanto para evitar que a gente leve contaminação para os pacientes, que é o que a gente chama de contaminação cruzada. Então, eu também tenho que tomar esse cuidado para não levar contaminação para o paciente, tá? Então, o EPI, ele serve para me proteger e serve para proteger o paciente também, tá? Então, sempre quando eu vou começar qualquer paramentação de qualquer tipo, né, de EPI, eu sempre tenho que higienizar as mãos, tá? Na aula da semana que vem, né, eu vou explicar direitinho como é que é o processo de higienização das mãos, né? Ou a gente lava a mão com água e sabão, que tem um processo correto para lavagem das mãos, ou a gente higieniza com solução alcoólica 70%, que também tem um procedimento correto. Não é só jogar álcool na mão, esfregar para lá e para cá e falar que a mão está higienizada, tá? Existe um procedimento correto para fazer essa higienização, tá? Então aqui, ó, a indicação é que a utilização dos EPIs siga a seguinte ordem. Então, primeiro de tudo, vai se paramentar, primeiro de tudo que a gente coloca é sempre o capote. O capote é o primeiro, tá? O capote é o avental. O segundo é a máscara, tá? Se for a máscara simples, que é a máscara cirúrgica, né? A segunda coisa que a gente coloca é sempre a máscara. Depois a gente ou coloca o óculos ou protetor facial, se for o caso,
né? Se for uma doença que exija esse tipo de proteção, tá? E por último eu coloco as luvas, né? Então o óculos e o protetor facial vai depender do tipo de doença que eu estou tratando. Na maioria das doenças eu não preciso colocar isso, né? Hoje em dia com a Covid, né, o óculos ou protetor facial já é um EPI obrigatório, tá? Mas dependendo da doença não é necessário, tá? Mas eu sempre começo pelo capote. Capote, máscara, né, o óculos, o protetor facial e as luvas, né? Agora, se for num caso de situação, né, que o paciente, né, o procedimento ou a doença que o paciente tem risco de gerar aerossóis, que a gente vai falar melhor sobre aerossóis na aula da semana que vem, né? Os aerossóis, eles são partículas muito pequenas que são liberadas, né, em alguns procedimentos que são feitos no paciente, por exemplo, no SUAB, né, que é aquela coleta que é feita, é um dos procedimentos que podem gerar aerossóis, tem outros também que podem gerar. Então, nesses casos, né, se recomenda essa paramentação. Vai colocar primeiro o avental ou o capote, a máscara de proteção respiratória, que é a N95, né, que é a máscara com certificação para esse tipo de situação, que são doenças que gerem aerossóis. Tuberculose é um caso, tá? O óculos de proteção facial, ou protetor facial, né? O óculos ou protetor facial. Também, dependendo da doença, né? Nesse caso, você tem que usar o gorro ou touca e as luvas. Então, uma doença que gere aerossóis, repare que eu tenho que usar mais proteção, tá? Por quê? Porque eu não posso deixar nenhuma parte do meu corpo exposta, né? Porque a chance de me contaminar com essa doença vai ser maior, né? E eu posso levar essa doença também para outros pacientes dentro do hospital. Então, se eu estou fazendo um exame ali de um paciente que está com tuberculose, por exemplo, e não uso a proteção correta, né? Se eu sair do leito daquele paciente e for para um outro leito sem ter me protegido corretamente, eu posso levar na minha roupa a contaminação, nas minhas mãos a contaminação e contaminar o outro paciente que está do leito lado, que não tem nada a ver com a doença que esse paciente aqui tinha. Tá? Então, a paramentação correta, ela serve tanto para a gente se proteger, quanto para a gente proteger os pacientes também, para não levar contaminação para eles, tá? Então aqui, ó, qual que é a forma correta para a gente calçar as luvas, né? Então, primeiro você coloca o avental, né? Se for uma coisa que tem procedimento, né? Que você vai ter que colocar o avental, por exemplo. Em que caso que a gente costuma colocar avental para fazer raio-x? Por exemplo, quando eu vou fazer raio-x no leito, né? Em alguns leitos, tem leito que tem precaução de contato. A gente vai falar sobre isso na aula da semana que vem. Então, nesses casos, às vezes você chega ou no leito do paciente ou no quarto do paciente, tem a plaquinha que está dizendo que você tem que colocar, né, o avental. Às vezes o avental já está penduradinho ali. Então você coloca o avental primeiro e depois você calça as luvas. E aí as luvas, quando você calçar, ela tem que cobrir o punho do avental. Não pode ficar parte da sua pele exposta, tá? Então ela tem que cobrir os punhos do avental. Por isso que a gente põe o avental primeiro e depois eu calço as luvas, tá? Sempre, né, que se eu fizer o exame num paciente e vou fazendo outro ali no leito, sempre tenho que trocar a luva de um paciente para o outro, gente. Nunca fico com a mesma luva, porque luva também é fonte de contaminação. Então eu sempre lavo as mãos antes de calçar a luva, faço o exame, descarto as luvas, lavo a mão novamente, porque a luva não é barreira 100% de proteção contra, né, agentes de contaminação. Essas luvas de procedimento, mesmo você usando, ela vai promover uma barreira contra fezes, contra urina, contra sangue, mas contra micro-organismo não. Micro-organismo, dependendo do tipo, ele consegue ultrapassar a luva. Então, por isso que a gente lava as mãos depois que tira a luva. Tá? A luva não te protege de micro-organismo, ela não é 100% segura nesse sentido. Então, por isso que depois que eu descarto a luva, eu lavo a mão novamente, tá?
Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais, tais como telefone, maçaneta, porta, quando estiver com luva. E eu digo para vocês que são futuros técnicos de radiologia, depois que você tocou no paciente, nunca toque no seu aparelho móvel com a mesma luva que você tocou no paciente. Tá? Tocou no paciente, descarta a luva e vai tocar no aparelho. Porque se você tocou no paciente e vier tocar no aparelho, o aparelho está contaminado. Você vai ter que terminar o exame e vai ter que higienizar o aparelho, porque o aparelho está contaminado. Você está tocando ali com luva contaminada, tá? Então tem que ter esses cuidados. Então, geralmente, o que eu faço? Se eu estou fazendo um exame que tem precaução de contato, que eu tenho que colocar avental e tenho que colocar luva, eu calço 2 luvas. Põe uma luva por cima da outra. Então, calcei 2 luvas, aí eu vou lá, toco o paciente, posiciono o paciente. Antes de tocar meu aparelho, o que eu vou fazer? Descarto aquela luva de cima, aquela primeira luva que eu toquei no paciente, fico com a luva de baixo, aí eu vou e toco no aparelho. Coloquei o regime radiográfico, disparei o raio-x, vou lá no paciente, tiro a placa, e a placa vai estar protegida por um saco plástico, né? Então a gente vai ver isso também na aula da semana que vem. Tiro a placa dali de dentro sem tocar na placa, descarto o saco plástico, né? Aí eu vou retirar a luva, vou retirar o avental e vou descartar, tá? Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, né? Porque se eu toco com a mesma luva que eu toquei o paciente no meu equipamento, eu estou contaminando meu equipamento, tá? E tem uma forma correta de tirar a luva também. Tá? Então aqui é o procedimento correto. Ó. Então você tá vendo, calçou as luvas, repara ó, que eu vou tocar com uma... Lembra sempre, você tocou no paciente, as luvas estão contaminadas. Então como é que eu faço para retirar uma luva contaminada? Como a luva eu calcei cobrindo o punho do avental, então com uma das mãos que ainda tá com a luva, eu vou puxar uma luva, tá vendo? Ó, sem tocar na minha pele. Depois que eu tirei a luva, eu seguro com a mão a outra e venho por dentro, ó, sem tocar na parte externa da luva. Por dentro e puxo a luva, né, até tirar. Sempre tocando a parte interna, porque a parte interna que está em contato com a minha pele não está contaminada. A parte externa está contaminada. Então, se eu tocar com a parte externa, eu estou me contaminando. Depois que eu tirei a luva, eu descarto essa luva e vou lavar as mãos. Ou higienizar a mão com um álcool 70%, com uma solução alcoólica, tá? Ou eu lavo as mãos ou eu passo álcool nas mãos, tá? Então, sempre antes e depois de calçar a luva, eu sempre tenho que higienizar a mão. Por que antes? Porque eu tenho que proteger o paciente da contaminação. Por que depois? Porque eu tenho que me proteger da contaminação que eu posso ter pego ali do paciente, tá? Então, sempre a gente higieniza a mão antes e depois de tocar no paciente. Se eu tiver que fazer 10 raios-x no leito, eu vou higienizar a mão 20 vezes, antes e depois de cada exame. É o correto. Vocês vão ver que tem muita gente que não faz isso, mas é o correto. Tá? O correto é você higienizar a mão antes e depois de cada exame que você for fazer. Tá? Uma outra barreira de proteção é a máscara, né? A máscara cirúrgica, que é a máscara mais simples, né? Máscara de tecido não são recomendadas sob nenhuma circunstância, porque máscara de tecido, ela tem espaço entre as fibras do tecido e ela não protege contra nada. Tá? Máscara de tecido não protege, é porque elas são trançados e entre um espaço e outro existe, e entre uma fibra de tecido e outra existe espaço por onde os micro-organismos passam, tá? Elas não têm eficácia nenhuma. As máscaras cirúrgicas, elas têm um tipo de produção própria para evitar a passagem de micro-organismo. Então elas são uma barreira que funciona, né, ela é 65%, ela protege, né, em torno de 65% de proteção por conta da forma que o tecido dela é produzido. Então ela não é um tecido trançado como esses tecidos que a gente usa para fazer roupa. Ela tem uma própria naquele tecido ali, uma forma própria, né, que impede a passagem dos micro-organismos. Então por isso que não se recomenda para uso hospitalar máscaras de tecido, tá, gente?
Nunca se reutiliza máscaras, porque elas são descartáveis, tá? Enquanto elas estiverem em uso, a gente nunca deve tocar na parte da frente da máscara, porque é uma região contaminada, tá? Então toda máscara, quando você estiver usando, a parte da frente dela nunca deve ser tocada, porque se você toca ali naquela parte anterior e toca no rosto, toca em outra parte do corpo, você está levando a contaminação para outras partes do corpo. Então não está adiantando nada você usar a máscara, você está se contaminando, né? E porque você está tocando numa região contaminada, que é a parte externa da máscara, e está tocando em outras partes do corpo, está tocando no paciente. Então não está adiantando nada você estar de máscara. E toda vez que a máscara estiver úmida, ela tem que ser trocada. Toda vez. Ou úmida, né, ou suja, ela precisa ser trocada. Isso na máscara cirúrgica, que é aquela máscara descartável, tá? Como é que ela deve ser utilizada, né? Primeira coisa, a gente verifica se ela não está danificada, né, se ela está totalmente intacta. Ela tem um clipe nasal, né, que você vai usar ela como referência para identificar a parte superior da máscara. Então esse clipe nasal é um ferrinho que tem na parte de cima da máscara. Então esse clipe nasal ele sempre fica em cima do nariz. Ele é justamente para se moldar em torno do nariz e a máscara se ajustar perfeitamente ao rosto, tá? A máscara ela tem que ser colocada, né, prendendo as alças atrás da cabeça, né, nunca cruzada. É nessa posição que a gente está vendo aqui, ó. Uma na parte superior e uma na parte inferior, tá? Aí depois você vai colocar o clipe nasal, né, para ajustar aqui em torno do nariz, né, para ela se adaptar, né, e a gente visar minimizar ao máximo os espaços entre a face e a máscara. Então a máscara ela tem que estar bem ajustada à face, tá? E aí você vai puxar a parte inferior da máscara, porque ela tem que cobrir a boca e o queixo. O queixo também tem que estar protegido, tá, gente? Então, a máscara ela tem que se ajustar nesse formato, tá? Queixo e o nariz aqui com o clipe nasal, tá? Não adianta nada você usar uma máscara folgada no rosto. Não tá protegendo nada, absolutamente nada, tá? E como é que é feita a retirada da máscara cirúrgica, tá? Quando a gente for retirar, a gente deve evitar tocar a parte da frente da máscara, porque é a região contaminada, então a gente não toca, né? Então a gente tira a parte posterior, né, da alça, segura atrás e vai tirar a máscara ou o elástico, tá? E vai descartar numa lixeira. Depois que você remover, você vai ou lavar a mão com água e sabão ou fazer uma higienização com solução alcoólica 70%, tá? Aí a gente tem um outro tipo de máscara, que é a máscara N95, que é uma máscara de proteção respiratória, tá? Essa máscara ela tem alta filtragem, é uma máscara de uso profissional mesmo para ambiente hospitalar, né? Ou para locais com... tem a certificação própria, locais, né? Ela protege contra fumo, contra vários tipos de resíduos, né? E ela tem esse filtro que é chamado PFF2. Então a máscara N95 ela obrigatoriamente tem que ser uma máscara PFF2 ou superior, tá? Nunca inferior. PFF1 não é uma máscara de proteção, né, N95, tá? Então essa máscara ela é indicada para uso em procedimentos que geram aerossóis, que são partículas microscópicas muito pequenas e que podem conter carga de micro-organismos, tá? Essas máscaras de proteção respiratória, ela deve estar bem ajustada à face. Ela não pode ter folga, ela tem que estar bem justa, né? A forma de uso, manipulação e armazenamento deve seguir a recomendação do fabricante e nunca deve ser compartilhada entre os profissionais. Então a máscara é de uso exclusivo seu. Nunca você compartilha ela com ninguém, né? E é importante, depois que você colocar a máscara no rosto, né, você verificar a dela, se ela está realmente bem vedada. E como é que a gente faz isso? A gente, depois que a gente já tiver ajustado a máscara no rosto, a gente vai inspirar profundamente, quer dizer, vai puxar o ar bem fundo e vai observar se não houve vazamento, né? Se tiver bem ajustada a face, né, a máscara vai, quando você respirar fundo, ela vai agarrar, ficar bem junto do seu rosto, ela vai murchar na sua face. Isso significa que ela está com a vedação correta. Se você respirar fundo, ela não murchar, não ficar próxima da sua face, significa que
tem algum local que está vazando ar. E aí, nesse caso, ela não vai ser 100% eficaz, tá? Então, a gente tem que verificar se existe alguma lacuna na vedação, se existe algum espaço e tentar ajustar a máscara para que ela realmente fique, né, bem firme, bem presa à face mesmo. Eu vou deixar para vocês comentar mostrando como é que é a paralisação e como é que é esse teste que é feito com a máscara para verificar se ela está realmente colocada corretamente, tá? Como é que é feita a colocação da máscara N95? Primeira coisa, você vai segurar, né, a máscara na palma da mão com as tiras caídas, tá vendo? Então a tira fica caída, aí você segura a máscara em forma de concha aqui na mão. Depois você vai colocar a máscara no seu rosto, segurar com uma das mãos e com a outra você vai puxar as tiras. Primeiro a tira superior e depois a tira inferior, tá? E vai colocar abaixo da orelha a tira inferior. Depois você vai colocar os dois dedos aqui, né, em cima do nariz para ajustar o clipe nasal, que essa máscara tem um clipe nasal aqui. E você vai verificar a vedação dessa máscara, né? Então, depois que você colocou, você vai fazer aquele teste, vai respirar fundo e vai procurar perceber se a máscara vai murchar no seu rosto, tá? Se ela murchar no rosto é porque a vedação tá perfeita, tá? Então, a gente percebe se está tendo algum local de escape, então a gente tem que estar atento a isso, porque se ela estiver tendo algum local de escape, ela não vai estar protegendo 100%, né, contra os aerossóis, tá? Eu vou deixar o vídeo demonstrando para vocês como é que é o procedimento. Então, essa máscara de N95, qual que é o procedimento correto para a gente remover ela da face, tá? Então, ó, a guarda ou descarte, ela deve obedecer os procedimentos recomendados ou pelas autoridades sanitárias ou pela comissão de infecção hospitalar. Então, todo hospital ela tem uma comissão de controle de infecção hospitalar que dá as orientações de como é que tem que ser a guarda dos equipamentos de proteção individual, tá? Então, geralmente, né, eles vão ter uma orientação de como é que tem que ser a guarda desse material, né? Primeiro, para você retirar, você vai segurar o elástico inferior com as duas mãos, passando por cima da cabeça para removê-lo, né? Depois, você vai segurar o elástico superior, né, e vai passar por cima da cabeça. Depois você vai remover a máscara, né, segurando pelos elásticos, tomando cuidado para não tocar a superfície interna, a parte interna da máscara, porque se você tocar dentro da máscara, você contaminou a máscara, aí você tem que jogar a máscara no lixo, você tem que descartar. E essa máscara ela pode ser reutilizada, tá? Desde que seja pelo mesmo profissional e seguindo as orientações do controle da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Mas se você encostar, né, tocar a parte interna da máscara, você contamina a máscara. E aí, nesse caso, não adianta nada você usar ela, né? Então, o cuidado todo é não tocar a parte interna da máscara, tá? Que essa parte é a parte que vai ficar em contato com o seu rosto, então ela tem que estar estéril, ela não pode estar contaminada. Depois que você retirar a máscara, o que você tem que fazer? Lavar as mãos ou higienizar com uma solução alcoólica, tá? O procedimento para colocar o avental, né? Então, o avental, você vai vestir o avental primeiro pelas mangas, né? E vai ajustar as amarras, né, nas costas. Tem uma amarra que sempre aqui atrás do pescoço e uma na cintura, tá? Então, você tem que observar se você está totalmente coberto. O tronco tem que estar todo coberto pelo avental, tá? E observar, né, se os braços, né, os punhos, está tudo coberto, não pode ter nada exposto. Se o avental tiver rasgado, alguma coisa, ele não deve ser usado, você tem que pegar outro, tá? Então tem que observar muito bem isso. E as tiras, elas têm que ser amarradas sempre para a parte posterior, tá? Então, porque é a parte que vai ficar afastada da contaminação. A gente sempre toca o paciente de frente, então na parte anterior vai ficar contaminada e a parte posterior ela vai ficar livre de contaminação, tá? E na hora de retirar, como é que a gente tem que fazer para retirar esses aventais? Depois que você fez o procedimento, né? Se suas mãos ficarem contaminadas durante a remoção do avental ou da luva, higienize imediatamente as mãos ou use produto à base de álcool 70%.
tá? Então, se você percebeu, se você esqueceu de algum passo, por exemplo, tirou a luva primeiro, e falou, caraca, me contaminei, porque você acabou encostando sem querer, o que você faz? Antes de você tirar o avental, vai lá, higieniza a mão, tá? E aí você continua com o procedimento. Nesse caso aqui, repare que a gente não tira a luva, a gente vai tirar tudo junto, ó. Então, tirou, vai começar, né, desamarra o avental primeiro, né, e vai começar, ó, segura o capote na frente e afaste do seu corpo para que os laços caiam, tocando fora do avental apenas com a luva, tá vendo? Ele tá puxando o avental, tá? E vai puxando. Esses aventais, os descartáveis, essas tiras que a gente amarra, elas são super frágeis. Você não precisa nem desamarrar. Conforme você vai puxando o avental, elas rasgam, elas cedem e você consegue tirar sem precisar desamarrar, né? Os aventais que são descartáveis. Então é só você agarrar na parte anterior do avental que está contaminado e vir puxando que ele vai sair. Ele vai as tiras vão ceder, vão se romper e você vai conseguir tirar, tá? Depois, ao remover o avental, dobre-o e enrole de dentro para fora. Tá vendo? Ó, vai puxando, né? Ao remover o avental, retire as luvas ao mesmo tempo, tá vendo? Então você vai tirando as mangas, puxando, né, sem tocar e vai tirando a luva junto com ele. Quando você tirar a mão, ó, você já vai ter deixado a luva dentro dele. E do outro lado a mesma coisa. Então você vai procurar sempre tocar a parte interna do avental, nunca a externa. A parte interna pode ser tocada, porque essa parte interna não está contaminada, que era a parte que está em contato com o seu corpo. A parte externa foi a parte que você encostou no paciente, então ela está contaminada, tá? Então, é esses detalhes que a gente tem que prestar atenção na hora de retirar o equipamento. A parte interna não está contaminada, então eu posso tocar. A parte externa está contaminada, então eu não posso tocar com as mãos nuas, tá? Depois que você retirou, você vai descartar, né? Se for um capote descartável, você vai descartar, né, junto com a luva na lixeira. Se for um capote reutilizável, né, você vai ter um cesto para você jogar esse capote lá para ele ser lavado, higienizado para poder ser reutilizado, tá? Bom, gente, basicamente, né, a aula de hoje é isso. Então, falei um pouquinho sobre, né, infecção hospitalar, o que é infecção hospitalar, né, e a forma que a gente tem que cuidar dos nossos equipamentos. Na aula da semana que vem eu vou falar mais um pouco sobre isso, como é que são as técnicas de lavar a mão, né, de higienizar a mão, né, o que são esses aerosóis, as formas de precaução que a gente tem que ter quando vai cuidar do paciente, quando vai fazer o exame do paciente, né? Então, é muito importante a gente estar atento a isso tudo, para a gente não se contaminar e também não levar contaminação para o paciente, tá bom? Então é isso na aula de hoje, tá? Se alguém tiver dúvida aí, depois vocês me chamam no WhatsApp, tá bom? Um abraço para vocês.